Bom, a gente volta a falar sobre os protestos deste dia de feriado, 133 anos da proclamação da República. E o nosso convidado é o deputado capitão Alberto, do PL do Amazonas. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos, telespectadores. Esse dia de proclamação da República, é um prazer estar falando com a Jovem Pan. E minha solidariedade com a censura que está acontecendo no nosso país e que nós vamos continuar lutando para que todo brasileiro possa se manifestar, vedado o anonimato. Perfeito. Deputado, qual a característica dessas manifestações que vêm ocorrendo desde o resultado das urnas e em dias de feriados vem se ampliando com pessoas que vão até os quartéis do Exército, como em Brasília, como aqui em São Paulo também, na região do Ibirapuera? Eu pergunto, qual que é o caráter desse protesto e, em alguns casos, há um pedido de intervenção federal. Como é que o senhor avalia isso? Eu fiz um discurso na Câmara falando sobre a parcialidade do TSE nessa eleição. E isso causou uma revolta na população. Quando você enxerga o Tribunal Superior Eleitoral, quando você vê o ministro Alexandre de Moraes sendo um verdadeiro xerife, um ditador do nosso país, que escolheu claramente um lado desse período eleitoral. E aí eu posso citar várias decisões do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, no TSE, mostrando a parcialidade dessa eleição. Vamos citar aqui a proibição do uso de imagens do 7 de setembro. O presidente foi impedido de fazer lives na sua casa. A primeira-dama não podendo aparecer no programa eleitoral. E aí você vê censuras, as próprias censuras na Jovem Pan, que não podia chamar o Lula de ladrão. Aí, outros órgãos de imprensa, por exemplo, o canal Brasil Paralelo, sendo desmonetizado, impedindo programas que linkem investigações da Lava Jato, que envolvia o Lula, de aparecer, de expor essas investigações no canal Brasil Paralelo. Então, quando você vê essa sequência de decisões, a questão das inserções da rádio, impedindo a divulgação dos programas do governo. Aí você vê essa sequência de um xerife impondo uma parcialidade no processo eleitoral. E a população que perdeu, que a diferença foi muito pequena, se sente injustiçada e vai às ruas protestar. E esse protesto é garantido pela Constituição, a manifestação, que não pode manifestação armada, mas a manifestação que permite o direito da população de ir e vir, ela está resguardada pela Constituição e garantida, e nós precisamos garantir sempre essa liberdade do nosso povo. Agora, a pergunta do deputado Paulo Eduardo Martins. Deputado. Deputado, bom dia, é um prazer revê-lo. O senhor estava falando sobre essa situação de censura, suposta parcialidade do TSE, todos esses elementos que estão no debate público hoje, na nossa tensão social. Eu quero compreender, assim, do grupo político que você se relaciona com a Câmara, para além do partido. Porque na Câmara não é só no seu partido que você tem relações, né? Há relações ali interpartidárias, a Câmara é muito plural, uma casa de 503 pessoas, você nem sempre conhece todo mundo e cada deputado, até por temas que trabalha ou não, acaba criando outros grupos. No seu grupo de relacionamento da Câmara, como é que isso tem repercutido? Há uma insatisfação, inclusive com a direção da casa, a respeito de não haver uma reação mais forte no sentido de político, né, em defesa das prerrogativas parlamentares? Paulo Martins, é um prazer estar falando com você aqui na Jovem Pan, meu colega de Câmara. Assim, há uma oposição suprapartidária que vai além da questão bolsonarista. Uma direita muito bem firmada, são deputados coerentes que não aceitam qualquer tipo de censura, que entende que a nossa Constituição ela tem que ser respeitada independente de ideologia política. E temos várias manifestações na Câmara dos Deputados, eu posso citar aqui
o deputado Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo, nós temos o Kiko Kataguiri, do Partido União Brasil. Então, nós temos diversas manifestações, temos manifestações do PP, eu lembro do deputado Evair de Mello. Há um clamor suprapartidário contra as arbitrariedades do TSE. Na verdade, não só, em especial de um ministro, o ministro Alexandre de Moraes, que tem cometido várias afrontas à nossa Constituição. E a população tem cobrado do Congresso Nacional, que, na verdade, hoje o Congresso Nacional tem que ser o verdadeiro defensor da Constituição brasileira. E em especial, dentro do Congresso, o Senado Federal, que tem a responsabilidade de fazer o contrapeso a uma arbitrariedade, a uma ditadura do judiciário, do xerife Alexandre de Moraes. Então, há uma cobrança da população, os deputados têm se posicionado em relação a essa cobrança, e o que nós estamos vendo nas ruas é que essa cobrança vai aumentar e o Senado Federal, em especial, tem que fazer o seu papel. Agora, deputado, nosso tempo está acabando, então peço para que o senhor e os nossos comentaristas sejam breves nas falas, por gentileza. Amanda Klein. Deputado, a origem desses protestos e o que eles pretendem fica muito confuso, porque o senhor está aí criticando o sistema eleitoral, dizendo que está aivado de arbitrariedades, inconsistências, mas esse mesmo sistema eleitoral deu um melhor desempenho que a direita já teve, basicamente, desde a redemocratização, com uma bancada de 99 deputados do PL. Apoiadores do presidente Bolsonaro foram vitoriosos em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, quer dizer, os maiores colégios eleitorais do país. De fato, não dá a entender. Então, assim, o mesmo sistema eleitoral que deu vitória a Lula também deu vitórias robustas e consistentes à direita. Afinal de contas, o sistema eleitoral está ou não maculado? Porque se tiver maculado por um lado, tem que ter mácula para todo mundo. O senhor concorda? Então, se a gente começar a questionar ou pedir intervenção das Forças Armadas e questionar a lisura do sistema eleitoral para a eleição à presidência da República, pois bem, vamos questionar para todos os outros cargos. É isso? Amanda, não sei se você ouviu o início da minha fala, mas todas as minhas explicações foi em relação ao presidente Bolsonaro. Foi não em relação ao deputado federal, não em relação ao Senado. Eu falei das arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, do TSE, em relação à campanha do presidente Bolsonaro. As faltas de inserções para divulgar o seu programa eleitoral, as medidas de censura impedindo que os programas de TV pudessem falar da verdade sobre a Lava Jato, sobre a corrupção que aconteceu no PT, e isso com certeza influenciou na eleição. Eu fiz também outro discurso na Câmara comparando essa eleição com a máfia do apito que aconteceu em 2005 no futebol. O jogo aconteceu, mas o juiz apitava falta próxima à área, apitava pênalti que não existia e influenciava no resultado. Então, a decisão do TSE e as decisões do TSE, em especial do ministro Alexandre de Moraes, influenciou na campanha presidencial, não de deputados, não de senadores. Agora, a pergunta de Roberto Mota. Deputado, todo mundo tem direito à opinião, todo mundo tem direito, inclusive, à opinião lunática, mesmo que não, desde que não prejudique ninguém. O que o senhor acha que estaria acontecendo hoje no Brasil se a situação fosse o inverso? Se o presidente Bolsonaro tivesse sido eleito e a esquerda estivesse convicta de que a votação foi irregular, qual seria o cenário do Brasil hoje? Eu não seria muito leviano fazer qualquer tipo de previsão. O meu sentimento, ao ouvir os meus eleitores, ao conversar com a população, é um sentimento de uma revolta, uma falta de transparência, uma arbitrariedade do TSE que vinha acontecendo muito antes da questão até eleitoral. A gente pode até lembrar da prisão de um deputado federal, a censura agora de vários deputados nas redes sociais, essa volta da censura, essa arbitrariedade do sistema judiciário, da politização do judiciário, vendo agora ministros fazendo palestras em Nova York agora, falando sobre democracia, querendo se posicionar politicamente. Quem tem que se posicionar politicamente
são os políticos. E o judiciário tem que resguardar e cumprir a lei. Esse é o papel do judiciário do nosso país. E quando essas ordens são investidas, causa todo um transtorno social e a população está indo para as ruas dizendo que a gente não vai aceitar nenhum tipo de xerife no nosso país, ninguém vai aceitar arbitrariedades do ministro, em especial do ministro Alexandre de Moraes e de nenhum ministro. Eu acredito que é o povo indo para as ruas, brigando por liberdade, por censura, por transparência, e esse processo confuso acaba também confundindo a população. Deputado federal, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom feriado, até a próxima.